Fala galera, beleza? Começando mais um podcast Trajetória. Eu sou Alisson Luna, empresário, gestor de tráfego, estrategista digital e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela essa trajetória. Eu tenho certeza também que vai motivar a vida de vocês e vai contar partes ali dessa trajetória que vem com o intuito de transformar a vida de quem está assistindo. Então, eu tenho uma honra, uma satisfação de estar aqui com a Andressa do Costa. Que honra e que prazer. Obrigado por ter aceito o convite. Imagina, obrigada. Satisfação. Como eu falo para todo mundo, o Trajetória ele nasceu exatamente para isso. Para que pessoas vejam hoje você como você é hoje. Uhum. Mas que saibam que para você chegar onde você chegou hoje, existiu um caminho, existiu uma trajetória, né? E que às vezes não é fácil. As pessoas hoje, elas olham o nosso palco, mas ela não sabe nada do nosso bastidor. Né? Então, a trajetória nasceu no meu coração com isso. Trazer as histórias, porque as histórias conectam, motivam e, no final de tudo, com o propósito de transformar a vida das pessoas através das nossas histórias de vida. Claro. Então, satisfação ter você aqui. Ai, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. E já começando aqui nosso bate-papo, né? Eu sempre começo esse podcast com essa pergunta. E é o padrão que todo mundo gostaria de saber. Hoje, a maioria das pessoas que já conhecem a Andressa do Costa sabe quem é a Andressa do Costa. Sim. Tu hoje. Mas quem que era a Andressa antes de ser a Andressa de hoje? Existiram muitas Andressas antes da Andressa de hoje. Eu falo que eu sou uma metamorfose, assim, sabe? Eu fui crescendo, me desenvolvendo. Então, ao contrário do que a maior parte das pessoas que vive aquele plano padrão de estuda, daí vai, sei lá, para uma universidade, casa, tem filhos e vive a sua vida estável. Isso nunca foi a minha realidade, muito pelo contrário. Eu sou totalmente contrassenso. Não fiz faculdade, aí casei super nova, eu tinha 20 anos quando eu casei. E aí, depois disso, eu tentei engravidar, não consegui. Então, assim, muitas coisas, né? Não, eu não tinha plano nenhum de ser terapeuta, nunca planejei isso pra mim. Olha aí pra você ver. Uma vida completamente diferente, assim, sabe? Eu comecei a trabalhar muito nova, e aí essa foi uma coisa que me forjou muito. Então, hoje, o que mais as pessoas falam pra mim, falam assim, Andressa, mas você é tão madura, né? Você fala tão bem. Eu falo, meu amor, mas também, olha só, olha pra minha história. Eu comecei com 7 anos em cima de um palco. Eu comecei no teatro com 7 anos. Então, já aprendi a falar desde lá. E aí, depois só foi um empilhamento de habilidades nesse sentido. Então, não dá pra cobrar o de agora, sem considerar o passado. O bolo pronto sem ver como é que mexe a receita. Exatamente. E é muito legal, né? Eu sempre falo isso e a galera gosta de ver, porque, por exemplo, você começou a contar a tua trajetória e tudo que você falou foi, tipo, se encaixando com tudo que eu vivo. Com tudo que eu vivi, na verdade, né? Então, eu também não segui o padrão normal da galera e também casei muito novo. Casei com 20 anos também. É nóis. Então, o pessoal até brincava, né? Falou, cara, você é louco, mano. Porque na época, assim, a minha história é um pouco mais... Não sei, né? Talvez é um pouco mais doida. Mas eu tinha uma dupla sertaneja. E aí a gente tocava, a gente fazia carnaval, festa de cidade, Nossa. tudo isso aí. Então, a gente já estava bem conhecido lá na nossa região. Não era daqui de Foz, né? Eu era de Rondônia. E aí, quando eu decidi casar, aí principalmente os amigos, né? Sim. Não, cara, 20 anos, tá louco, não sei o quê. E é legal que eu imagino, a ideia do Trajetória foi sempre essa, porque imagina quantas pessoas que têm a história parecida com a sua. Sim. Com a minha, com a sua. Então, quando eles estão assistindo isso aqui, que é o intuito, é exatamente isso, se conectar com a tua história. E aí nós vamos caminhando para... Exato. Mostrar bem a trajetória. Não, eu fico imaginando, você falou do seu casamento, né? Porque eu namorei, noivei e casei em 7 meses. Foi mais rápido que eu. Foi um ano. Foi um ano. E aí eu lembro que eu tinha umas amigas assim, você tá grávida? Você tá louca? O que tá acontecendo? Quem é esse cara? Eu nem conheci esse cara, você vai casar com ele, sabe? Era muito assim mesmo. Né? E é muito louco, porque você era daqui de Foz nessa época? Eu morava em Foz. Tá. Então, porque aqui ainda é um pouco grande, a cidade, vamos dizer assim, grande, né? Mas lá onde a gente morava, cidadezinha pequena de interior... Não, tá grávida, é isso mesmo. E a sua esposa era de lá? A minha esposa era de lá. Ela falou, nossa, tá grávida, tá casando por quê? Tá grávida. Minha mãe me ligou um dia, esse dia a gente tava até conversando sobre isso. Ô filho, tem alguém te
Te forçando. Te forçando, né? Não sei o quê. Eu falei, Fizeram não. a mesma coisa comigo. Eu falei, não, mãe, é a gente que decidiu mesmo e tal, não sei o quê. Não, e nós trabalhávamos na mesma empresa, né? Então eu fui sócia do meu marido antes dele ser meu marido. Antes dele ser meu namorado, tudo, assim. Nós trabalhávamos juntos numa multinacional. E o meu marido, ele tinha um escalão maior, assim, dentro da empresa, né? Ele já tinha muito resultado e tal. E eu ainda tava recém começando. E aí eu lembro até hoje, né? De duas pessoas que falaram assim, não, casando por dinheiro, né? Obviamente. E eu lembro disso, assim, eu falei, ai meu Deus, mal sabe Ou é eles, por né? dinheiro ou é porque tá grávida. Né? Sempre é um dos dois. Sendo que nos nossos primeiros meses de casamento a gente não tinha dinheiro nem pra pagar o condomínio do prédio. E é muito louco, né? Quando a gente começa a olhar pro passado assim, eu gosto de conversar sobre a trajetória justamente por causa disso, que às vezes você começa a trazer algo na tua memória que é até bom. Não bom no sentido assim, é claro, para você lembrar que você passou por aquilo. Né? Não para ficar lá chorando, ou então, nossa, como era melhor. Até porque, cara, não era melhor. O passado passou e não tem mais como voltar, né? Sim. Eu falo assim hoje em dia para as pessoas que tem duas coisas que tem feito o ser humano sofrer muito, que é o passado e o futuro. Então, o passado você não tem como mudar. Não. Já passou, acabou. O futuro você tem o poder de mudar, mas depende do presente, né? Então, do que você está fazendo hoje. Daí vem Aí vem muita coisa, né? A lei da semeadura, o que você está plantando. O que você vai colher. E o quanto você conseguiu aprender com o passado, né? Então, os erros, né? Muita gente olha para o passado e fica remoendo aquilo sem parar para pensar que se ela não fizer nada, ela vai projetar aquilo para o futuro novamente. Então, tem uma frase que eu gosto que diz assim, a melhor maneira de você prever o futuro é olhar para o passado. É verdade. Porque se você não ajustar o passado, a certeza de que você vai ter um futuro similar ao que aconteceu, porque você continuou o mesmo. E é muito louco isso aí. Eu gosto muito de falar desses assuntos assim, porque quando você olha para o passado, né, as pessoas, tem muitas pessoas que travam na vida justamente por causa do passado. Sim. Né? Já passei por algumas situações com algumas pessoas, como a gente conhecia muitas pessoas e aqui em Foz também, graças a Deus, conseguimos fazer muitas conexões. A gente acaba vendo algumas pessoas sofrendo ainda lá por causa do passado. Olha lá, aconteceu uma coisa lá 20 anos atrás e eu entendo que existem pessoas que ainda não conseguiram se libertar de alguns traumas, existem coisas que são pesadas, né? Mas é importante até falar disso, porque o passado ele tem aprisionado muita gente. Eu não tenho uma aceitação da realidade, né? Exatamente. Então, e no mínimo, assim, isso é uma vontade de ser Deus. É uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas. Eu falo, todo, sem exceção, todo sofrimento, ele é uma demonstração rápida de que você perdeu o primeiro mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a partir do momento em que eu começo a sofrer é porque eu estou me colocando no lugar de Deus e quero que aquilo aconteça da minha forma, do meu jeito, da minha maneira. Então, vontade de ser Deus é uma das coisas que mais causa sofrimento. Senão, a coisa que mais causa sofrimento nas pessoas, porque eu queria que fosse diferente. E aí, como não é diferente, não é do jeito que eu planejei, aquilo me bota em sofrimento. Não, e se a gente entrar nesse ponto, fica muito louco, né? O que aconteceu com quem tentou ser Deus? Aí tem 1000 histórias, né? Todo mundo que tentou ser Deus. Já não dá muito certo. Mas pensando na tua trajetória já como Andressa de hoje, né? Aí, igual a gente conversou um pouquinho mais cedo, fica bem à vontade, você responde o que você... Eu diria assim que a minha história ela é um bordado ao contrário, mas não é só a minha, é meio que de todo mundo, Sim, claro. Então, assim, se você olha na hora que tá acontecendo, tá naquela nozeira, assim, mas Deus vem fazendo um bordado muito bonito. Então, eu consigo ver que várias das coisas que eu vivi ao longo da minha vida, que nem é muito longa, mas foi bem intensa. Eu falo, quando você vive intensamente, parece que aquilo dobra de tempo. Foram me dando uma série de coisas para que eu fosse a pessoa de hoje, assim. Então, desde a minha fé, por exemplo, as experiências que eu tive com Deus, as experiências que eu tive com a própria religião, com outras pessoas que me serviram de referências, construíram a maturidade que eu tenho hoje voltada para minha fé. Assim como dentro das habilidades, assim, sei lá, você comentou, né, sobre a gestão de tráfego. Uma operação, um trabalho que não existia há um tempo atrás, mas que com certeza já existiam habilidades que são necessárias para executar essa ação hoje. Então, eu estava essa semana conversando com um pessoal do meu trabalho, da minha família,
que trabalha com as mesmas coisas que eu. E aí eles falando assim, nossa, mas é que você vende muito fácil. Assim, não é fácil, assim, eu pedir para um cliente meu vender da maneira como você vende. Eu falei, meu amor, eu já vendi energético no semáforo. Eu não vou vender uma coisa mais simples. Então, um exemplo, que muita gente que me segue nem tem noção de que eu já passei por isso, assim. Já vendi pano de prato. Eu lembro de ter, que eu era muito novinha, tinha menos de 10 anos, e eu pegava aqueles livros de colorir, eu refazia eles, grampeava e saía a vender. E as pessoas, por misericórdia da minha alma, compravam de piedade, assim, né? Eu comprava 25 centavos, 50 centavos. Porque eu já tinha esse desejo de conseguir fazer mais. E aí, aprendendo com vendas, as vendas... Nossa, venda é liberdade. É liberdade. A hora que você aprende a vender, a hora que você aprende a conseguir falar para outra pessoa uma ideia, um pensamento, um plano, e você consegue ser claro, convicto, é muito mais fácil. Hoje, eu percebo que tudo que aconteceu comigo, sem nenhuma exceção, das coisas mais trágicas que já aconteceram comigo, de trabalhar, por exemplo, em periferia e dar aula para crianças em zona de risco, violentadas, abusadas, abandonadas. Tudo isso forjou para que eu pudesse ser a líder que eu sou hoje. Porque hoje a gente vive uma crise muito grande de liderança. As pessoas são carentes por ter alguém que lidere. Né? Isso a gente pode olhar para o colégio, a gente pode olhar para a área da saúde, a educação, a saúde, a gente olha para a própria segurança. Sim. Nem vou citar o governo nesses pontos, mas a gente tem uma carência gigantesca das pessoas de tipo, alguém pode me liderar, por favor? Alguém me diga para onde eu corro, o que eu faço? Exatamente. E é bem isso, sabe? Então eu vejo que se fosse elencar o que mais aconteceu na minha vida antes de chegar onde eu tô, foi aprender e desenvolver todas as virtudes necessárias para começar um projeto de liderança. Porque eu ainda tenho muito o que aprender, estou distante ainda de poder me considerar uma boa líder. Mas eu vejo que na minha média de pessoas é uma das habilidades que se destaca por tudo que eu já sofri, entendeu? Sim, sim. E isso é muito importante, né? A liderança e a venda também é a primeira profissão do mundo. Né? Eu gosto de vendas. Antes de eu trabalhar com marketing, quando eu comecei em 2017 com marketing, eu trabalhei 12 anos em farmácia, então a gente vendia ali medicamento, né? Mas aí tem que vender também um absorvente, uma fralda, né? Não tem jeito. Venda tinha que acontecer. Porém, isso foi muito bom, porque é isso que você falou, o passado que a gente passou. E quando eu cheguei aqui em Foz em 2017... eu trabalhava em farmácia ainda e comecei a estudar marketing que eu sabia assim, eu cheguei e falei, cara, não vai dar por muito tempo não, porque a minha esposa veio, nós viemos com o desejo de realizar o sonho de estudar medicina. Então, a minha esposa veio para estudar medicina e eu vim para trabalhar. Eu falei, vamos lá, eu vou se matar, que eu tiver que fazer 2, 3 trabalhos, não tem problema, vamos fazer. Só que daí eu trabalhava em farmácia, eu cheguei aqui, foi muito rápido, eu consegui um emprego muito rápido. Porém, o salário não era muito bom. Em qual sentido? O salário também era rápido. Era rápido. Era tipo aquele meme Acaba rápido. do guaxinim pegando o algodão doce, e quando eu entrava na água assim, o algodão doce, era tipo isso, né? Mas eu comecei a entender, né? Eu comecei a olhar assim, cara, isso aqui não vai dar por muito tempo, porque ano que vem as coisas vão mudar, vai subir preço. Eu já estava estudando marketing, eu estava entendendo já das tendências, do que queria acontecer para frente. E eu falei, cara, isso não vai dar. E comecei a estudar o tal do marketing, né? Como acho que a maioria das pessoas que começam no marketing de fato, trabalhar com o marketing lá, eu fui lá no Google e digitei como ganhar dinheiro na internet. E apareceu o Érico. Aí não apareceu o Érico ainda. Não ainda não. Mas o Érico foi logo em seguida. Aí apareceu lá vários cursos, né? Eu entrei num deles lá que se chamava Renda Online Passo a Passo. Entrei, fui lá, comecei a fazer, foi bem legal. E aí abriu meus olhos naquele momento. E aí falei, caraca, dá pra mim fazer muita coisa. E aí eu entrei nessa parte do marketing, comecei a fazer tudo que o marketing tinha. Designer, comecei a fazer. Copy, comecei a fazer. Tráfego, comecei... Tudo. O pato, né? Fui nada. fazendo... Exatamente, nada direito. Exatamente. Inclusive, hoje eu até brigo com a galera. Se você tem uma agência pato, cuidado. Porque quem faz tudo não faz nada direito. Por isso que hoje nós somos especialistas na performance. E aí, muito louco,
essa parte, aí eu conheci um rapaz que ele foi um dos primeiros alunos do Érico Rocha. Aí ele falou, cara, tem uma oportunidade lá na agência. A gente é uma agência de de lançadores, né? A gente vai lançar expert, especialista. E aí eu vi que você tá... Engajado. Engajado. Tô vendo lá a tua rede social e tal, não sei o quê. Quer fazer um teste? Eu falei, quero. Eu tava doido pra sair de farmácia já. Tipo, começou a ficar muito comercial, muito... Sim. E aí pra mim tava começando a pesar. Eu falei, cara, já não... Alguns donos, né? Não é todos, mas alguns já estavam no sentido assim, pô, é venda, 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 venda e esquece a pessoa. E pra mim é muito importante a pessoa. Porque eu sempre cuidei das pessoas. Eu entrei na saúde por causa disso. Né? A consequência, o dinheiro vai vir. Mas eu tinha que cuidar da pessoa. Então a dona Maria vinha às vezes, a galera queria que... Ela tava com uma dor de garganta, queria que passasse 5 medicamentos pra dona Maria. Pra quê? Ela não precisa. Ela precisa de um que resolve o problema dela. Porém, eu entendo também que A necessidade. precisa vender. Só que existe casos e casos, né? Cada um tem a sua consciência e para mim já estava ficando ruim. Foi então que eu comecei a sair. E aí começamos nesse mercado aí, digital. Fizemos alguns lançamentos aí desde 2019, que de fato eu comecei a trabalhar full time com isso. Até 2021, a gente fez... uns 70 lançamentos, mais ou menos, aí de experts. E aí a vida aconteceu. E é importante a gente entender que o nosso passado, ele vem ele vai nos direcionando para o nosso futuro se a gente não cometer os mesmos erros. Porque, por exemplo, eu vi na gestão dessa empresa vários erros. E aí, como um bom amigo e também... um colaborador, a gente falava, só que não acontecia mudança. Sim. E aí, em 2021, decidi sair. Né? A gente encerrou a parceria na amizade mesmo. Porém, é isso que eu estava falando dos erros. Tudo que aconteceu na farmácia, tudo que aconteceu nessa agência, me trouxe para onde eu estou hoje. Porque daí vocês já sabiam o que não fazer, O que né? não fazer. Então, isso é importante. As pessoas que estão nos ouvindo, cara, você pode errar. A minha vida foi feita de erros. E muitos erros. Eu não tenho nem vergonha de falar. Porque eu aprendi demais errando. Meu primeiro lançamento, a gente fez 6 em 2. Errei pra pega. Errei um monte. Só que no próximo a gente foi melhor ainda. Sim. Então é sempre assim a nossa vida. A gente tem que entender que o erro ele vai existir, porém a gente tem que aprender com o erro. Claro. E pensando nisso, qual que foi o maior erro da tua vida? O maior erro que eu já cometi... Nossa, escolher um é meio... Pode falar mais do que um, não tem problema, não. Meio desafiante, assim. É embaçado mesmo. Porque tem várias áreas, assim, sabe? Mas eu acho que se eu fosse pensar hoje, foi errar que englobaria vários erros. Então, para tentar dar uma resposta que fosse mais valiosa para as pessoas, eu diria que o maior erro que eu cometi foi não ser eu pela afetividade. Então, afetividade, explicando o conceito, as pessoas pensam que a afetividade é carinho, é amor, e não é. A afetividade é tudo aquilo que nos afeta. Então, se existe uma amiga minha, por exemplo, que diz alguma coisa e aquilo me causa emoções ruins, eu tenho afetividade com ela, porque ela me afeta. Seja positivamente ou seja negativamente. E não que eu a amo incondicionalmente, ou que ela me ame, ou que eu decida estar ao lado dela. E por muitos anos, em várias áreas diferentes da minha vida, eu me prejudiquei as pessoas ao meu redor. Por falar por afeto ou silenciar por afeto, em vez de... Poxa, eu sei que eu tô certa, eu sei que eu deveria estar fazendo isso, ou eu sei que eu tô errada, eu sei que eu não deveria estar fazendo isso, mas por afeto, as pessoas, eu não sou sincera. Por afeto, eu não falo. Por afeto, eu falo demais. E aí, então eu diria que a afetividade, ela me doeu assim na carne mesmo. De perder alguns relacionamentos que pra mim eram valiosos, de abandonar alguns relacionamentos que pra mim já estavam assim no limite da toxicidade, assim, sabe? Só que por afeto eu não queria me desvincular daquelas pessoas. E aí o que acontece? Que quando a gente chega num nível, a gente começa a não se identificar mais com as pessoas que estão ao nosso redor. Só que às vezes por afeto a gente para de crescer. Exatamente. Quando na verdade você tem que deixar que aquelas pessoas vivam como elas querem viver e deixem a vida delas do jeito que estão e você possa dar mais um passo adiante, sabe?
Então, eu tive uma época que eu fiquei sabendo de muitas ilegalidades no trabalho que eu tinha, que eu tava, e eu custei a sair por causa do afeto. Mesmo sabendo que todas aquelas pessoas estavam me fazendo mal aos outros, eu ficava pensando, nossa, mas o que vão pensar de mim? Nossa, mas, sabe? Então, isso corrói, isso mata, assim. E hoje, já totalmente ao contrário. Quem convive comigo sabe que eu amo mesmo, me dou e não tenho afeto. Às vezes eu até falo um pouquinho ríspida demais, assim, né? Eu acho que é aí. É por isso que eu falo que as coisas se conectam, né? Você começou a falar de algumas coisas do afeto, né? Principalmente durante muito tempo. Eu vejo assim, olhando pro passado um pouquinho. Até vou voltar aqui, vai ficar meio chato falar do passado, mas se encaixa bem no que a gente tá falando. Olhando pro passado, e escutando o que você falou, me lembrou muitas coisas. Que é exatamente isso. Eu acho que eu nunca tinha pensado dessa forma. Por questão do afeto. Tipo, porque às vezes a gente tem relacionamentos, né? Amizades, pessoas, que às vezes você gosta tanto, você fala, cara, não quero me desfazer dessa pessoa. Eu quero perder essa pessoa, mas eu perco a mim mesma. Exatamente. Não quero perder ela, mas eu me perco. Isso. E aí, durante muito tempo, talvez... É que Deus tem plano para tudo, né? Ele sabe o que vai acontecer. Mas olhando assim para trás, algumas coisas que eu poderia ter deixado, algumas pessoas também, que me impediram de avançar. Então isso é importante. As pessoas têm que entender que às vezes é difícil, não é fácil, Não gente. é fácil. Imagina você tem lá uma pessoa, às vezes você tem uma amizade de muito tempo. Não é que você vai deixar de ser amigo, porém já não vai participar muito da tua roda de tipo, vai estar lá na minha casa sempre. Isso aqui. Ou ajudar a fazer essa pessoa crescer com você. Uma coisa que eu falo para as minhas alunas, por exemplo, é que assim, quantas das pessoas que convivem com você hoje continuariam tendo a mesma visão sobre você se elas pudessem ouvir seus pensamentos? É uma dinâmica que eu faço com as minhas alunas. Eu falo, se hoje as suas pessoas do seu círculo íntimo pudessem ouvir o que você pensa, elas continuariam do seu lado? Entendeu? E aí? O quanto... sabe, isso é pesado, mas é verdade, é profundo. É pensar assim, foi a pergunta que eu me fiz, que fez com que eu não cometesse mais esse erro, sabe? Eu tenho horror a esse erro comigo mesma hoje. Então, eu busco e quando eu caio nele de novo, eu me arrumo o mais rápido possível. Que é entender que, se eu vou estar aqui com você, eu quero que você esteja ao meu lado por quem eu sou e não porque eu transpareço a você. Exato. Aí, às vezes, eu não falo alguma coisa pra não me indispor com as pessoas, pra que elas gostem de mim, mas elas não estão gostando de mim. Elas estão gostando de uma aparência que eu tô deixando demonstrar, mas quando no fundo, não sou eu. Exatamente. E é louco isso, sabe por quê? Eu me conecto muito com isso, porque eu sou uma pessoa muito verdadeira. Minha esposa fala às vezes comigo, e alguns amigos também que são mais íntimos, falam assim, mano, tu fala muita verdade, cara. Eu falo assim, irmão, eu não vou mudar pra te agradar. Infelizmente não vou. Então, se você me pergunta, a pessoa vai lá Você me deu abertura para falar, né? cara, fala assim, eu também não vou sair opinando, sendo estúpida, grosseira na vida claro dos que outros, não, né? Mas você me perguntou. Me perguntou, tá pedindo pra levar, velho. Então, tipo assim, existe essas pessoas, igual você falou, as pessoas estão com você, vamos ajudar elas a vir junto com a gente. Só que tem pessoas que não querem. Daí a gente respeita, aí não tem né? o que fazer, né? Infelizmente. Então, às vezes você fica tentando carregar uma coisa que não vai. Não tem mas jeito. as pessoas não são descartáveis, né? Foi nesse sentido que eu quis dizer. Não, às vezes você pode ajudar as pessoas a crescerem, mas se ela não quiser, daí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A escolha, né? A escolha, cada um tem a escolha. Então, eu acho que um grande erro, não sei se é erro também, mas enfim, um grande erro que eu tenho na vida também é de ser muito verdadeiro. Se a pessoa perguntar pra mim o que eu acho, eu vou falar o que eu acho. Entendi. É tipo mas essa assim, dinâmica que você mas falou. não é um problema falar o que você pensa. Sim, Principalmente é um problema pra pessoa. Não, que vai receber. é principalmente a maneira como você fala. Que foi essa, eu diria que essa foi um dos meus maiores aprendizados, assim. E é um aprendizado recente, dos últimos 5 anos. Sim. Porque antes eu era assim, você vai falar? Fala, beleza. Então, toma, na lata. Eu não me preocupava com os efeitos do que eu ia falar na pessoa. E sim que eu tava entregando pra ela a verdade. Sim, sabe? sim. Só que daí eu tive que entender e o lado terapêutico me ajudou muito a entender que se o meu objetivo é fazer o bem, eu preciso falar de uma forma que o bem penetre nela. Sim, sim. E não que eu fale de uma forma que ela encare aquilo como um mal. Então é muito difícil que a pessoa melhore com você apontando os erros dela. É Sim, mais com fácil certeza. que ela melhore com você falando, e se você fizesse dessa forma? Sim, a forma de falar é muito importante. Só que tem gente que não tem jeito. Aconteceu recentemente isso comigo. É assim, eu cuido muito com isso.
Eu aprendi muito isso no casamento. Como eu casei muito cedo, né? A gente teve que amadurecer também muito rápido. Junto né? também. Então, a forma de falar é muito importante. Eu fui gerente de farmácia, então eu tinha já uma questão de liderança também. Então, eu tive que aprender a como falar com as pessoas. E quando eu falo assim, até para não ficar estranho, né? A pessoa pergunta para mim, eu vou falar a verdade. Só que tem a forma de falar. É isso que você falou. E realmente tem que tomar cuidado. Porque às vezes é uma verdade que a pessoa ela não tá pronta para ouvir. Eu acho que foi mês passado, aconteceu. Uma pessoa chegou em mim e falou, cara, fui na palestra dela, ela falou bem assim, gostaria que você me falasse um negócio. Eu sou o estrategista dela também. Ela pegou e falou bem assim, gostaria de dar a sua opinião. O que você achou da palestra? Você falou, Falei, entendi. Eu olhei pra cara dela e falei bem assim, você tem certeza que você quer ouvir? Você tá pronta para ouvir? Porque assim, o que eu vou te falar é a verdade. E às vezes a verdade... Não é o que você quer ouvir, não né? é o que você quer ouvir, mas se você quiser, de fato, Tá falando, eu tô te perguntando porque eu sei que você fala a verdade. Tá. Falei, beleza. Aí fui e falei com toda a educação. Sim. Falei, sabe o que aconteceu? Achou ruim. Brigou comigo. Não, vamos encerrar nossa parceria, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei olhando assim pra cara dela, assim. Falei, calmou? Calmei. Foi você falei, que beleza, me perguntou. então vamos fazer assim. Você não deve estar calmo ainda. Você tá falando agora só pra me enganar. Eu vou pagar nosso café aqui, que a gente tava até numa reunião. Vou pagar nosso café aqui. Eu vou lá pra minha casa, você vai pra onde você quiser, você fica aqui. E depois a gente conversa sobre encerramento de parceria, beleza? Ela falou... Não, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, eu não vou discutir. Eu tô indo e depois a gente conversa. E depois a gente conversou, ela entendeu. Ela falou, não, cara, é que eu me exaltei, não Foi sei o quê. contrariado, né? Mas eu falei, ruim. cara, não é fácil. Eu gosto quando a pessoa chega em mim. Inclusive, a gente faz muito isso com nossos clientes. Cara, todo final de mês a gente tem a nossa reunião de consultoria mensal e a gente pergunta, pesquisa de satisfação. Como que tá? O que você tá achando? Onde que a gente pode melhorar? E é difícil ouvir, só que eu aprendi, graças a Deus, e não foi fácil, mas eu aprendi a escutar. Porque é isso que vai fazer a gente melhorar. Como que você vai saber como tratar melhor as suas alunas se você não entender... As demandas delas. Exatamente. Então isso é muito importante. E pensando nessa parte já aí, que é uma parte difícil, né? Qual que é a parte mais difícil da tua profissão hoje? A parte mais difícil da minha profissão, tá? Eu acredito que eu já superei uma fase, acho importante falar dela, que no início a parte mais desafiante era conseguir posicionar meu trabalho no mercado. Essa era uma coisa, assim, sabe? Então eu vou dividir em duas etapas, a etapa de hoje e a etapa de antes, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem também. Com certeza. Então, inicialmente, porque pensa, eu não tenho faculdade, eu trabalhei durante 10 anos com liderança, só que aí o que acontecia, né? Como que eu fui parar na área terapêutica? Nessa parte da liderança, eu cheguei a ter 500 pessoas na minha equipe que trabalhavam comigo e tal, de vários lugares diferentes no Brasil, mas tinha as concentrações ali em algumas regiões. E aí eu trabalhava muito parte terapêutica com eles. Então eu já tinha algumas formações em psicológica. Primeira vez que eu fiz um curso voltado para controle mental, eu tinha 13, 14 anos, que foi meu avô que me deu. Depois eu fiz programação da linguística, fiz hipnose, fiz vários outros cursos voltados para tentar entender melhor a cabeça do ser humano para lidar com o meu time. Para desenvolver o meu time nesse sentido. E aí, teve um dia que eu tava percebendo que eu tava mais terapeuta do que tudo. E aí eu percebi que, no fundo, as pessoas faltavam uma liderança, faltava um direcionamento, faltava elas se entenderem, elas compreenderem as próprias emoções. E aí eu comecei a fazer uns atendimentos individuais. E fiz esses atendimentos individuais por muito tempo. Até que chegou um dia que as pessoas falavam assim, você é terapeuta? Eu falei, sou. Eu sou isso aí mesmo. Porque eu já tinha feito tantas formações, tantos cursos, assim. Chegou um período que eu até calculei com meu marido. Em um ano, a gente teve Natal e Páscoa. Sem ter um curso, um evento de final de semana, sabe? Sim. Então, a gente sempre estava em eventos de especialização e tal. E aí, no início, as pessoas falavam assim, você é psicóloga? Eu falava, não sou psicóloga. E eu me sentia meio mal por isso. Só que eu percebia que os efeitos do meu trabalho eram muito grandes.
Aí até que uma paciente minha falou pra mim, ainda bem que você não é psicóloga, porque o que você faz dá muito mais liberdade, dá pra fazer muito mais coisas. Então, é uma linha diferente da psicoterapia tradicional. Porque eu acabo tendo muito mais um papel de mentora na vida E trabalhando a parte terapêutica também, botando a pessoa em movimento, montando um plano de ação, ajudando ela a enxergar a vida. Então, assim, por um tempo era conseguir acreditar que o meu trabalho era valioso como as pessoas me diziam. Porque pra mim era tão... é só isso. É tão simples. Então, esse posicionamento, pra mim, foi desafiante. E hoje já é o contrário. Hoje, às vezes, eu preciso lembrar as pessoas que eu sou uma pessoa, sabe? Exatamente. Que eu também tenho fome, sinto sono e que eu também tenho dificuldades. Porque quem já viveu algum processo de desenvolvimento comigo, já aprendeu alguma coisa, essas pessoas, elas têm uma tendência a colocar assim, como se... Nossa, eu fosse... Eu falo, gente, eu sou uma pessoa. Então, às vezes eu tô numa prestação de serviço, eu vou lá ser cliente de alguém, e daí termino o serviço e eu fico pensando, será que era eu que tinha que pagar essa pessoa ou será que essa pessoa que tinha que me pagar? Porque no meio da sessão, assim, sei lá, no meio daquilo que eu tô fazendo, de tudo que você imaginar de prestação de serviço normal. Esses dias o meu cúmulo foi no supermercado. Eu tava lá e daí eu olhei assim E uma das minhas especializações é trauma, né? E eu olhei a atendente do supermercado e vi que ela não tava bem. E eu não consigo ver e ficar tipo, não, agora eu não sou um terapeuta, agora eu sou essa pessoa física. Isso não existe. Eu olhei pra ela e falei, você tá bem? E daí ela falou, tô bem aqui, tô cansada e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a conversar com ela e ela passando as compras, assim. Eu comecei a conversar com ela e tudo mais, fui conversando com ela. E daqui a pouco ela começou a chorar. Aí eu falei, olha, acho que não é uma boa ideia você chorar aqui agora e tal. Daí eu peguei, dei algumas orientações pra ela e tal. Falei, daí daqui a pouco ela começou a acalmar. Até que ela terminou de passar as minhas compras no mercado, ela já tava mais tranquila. Aí eu saí assim e a pessoa que tava comigo falou, entendi. Então, essa compra tinha que ter sido paga, não tinha que ser a gente. Eu falei, não, mas faz parte do meu trabalho. Assim como as pessoas estão, sei lá, chega perto de um médico e fala, tô com uma dor aqui. E aí... Então, todas as suas profissões têm as suas peculiaridades, né? Eu chego numa cabeleireira e falo assim, você não quer fazer uma trança aqui no meu cabelo? Sempre tem, né? Então, só que no lado terapêutico especificamente, existe uma carga emocional muito grande. Então, às vezes, eu termino de falar com uma pessoa e eu tô sentindo uma dor que não é minha. Exatamente. Tô com uma emoção ali que não é minha. Então, eu levo um tempo pra conseguir me desligar daquilo, pra entender que aquilo não é sobre mim, aquilo é sobre a pessoa. E aí, eu vou me organizando. Falo, se eu não estiver bem, vai ser difícil que eu consiga deixar essa pessoa bem. Então, cuidar de mim também, sabe? É importante, né? E é pesado, é que as pessoas ainda não entendem isso. Muitas pessoas não entendem isso. Como a gente está envolvido... com igreja, né, a gente vê muito isso. A gente participa de algumas partes da igreja, né? Sou ministro de louvor lá, né? Da dupla sertaneja. Da dupla sertaneja evoluiu para cantar para Jesus. Muito bom. Exatamente. E aí, a gente passa por isso, porque a gente atua ali na intercessão, às vezes também. Então, a gente vê que é real. Às vezes, você tá ali no momento, você tá sentindo uma dor de cabeça que não é sua. Tá sentindo começa a dar uma dor no estômago do nada. Você sabe que não é seu. Tem algumas coisas que a gente sabe. A gente entende. A gente sabe que não é nosso. Cara, isso aqui não é meu. Sim. Tem alguém aqui que tá com isso. E é muito louco. E é muito forte isso, né? E quem trabalha com isso, eu imagino. Né? Eu imagino como que deve ser. Né? Porque as pessoas chegam ali todas feridas. Sim. Com traumas, com um monte de coisa. E você tá sendo, tipo, o hospital dessas pessoas. Não, e muitas pessoas enxergam assim, tipo, não, Andressa, você vai resolver meu problema. E às vezes resolve mesmo, mas não é uma coisa do dia pra noite, assim. Exato. O que acontece com o tempo é que Hoje é difícil, pra ser bem sincera, hoje é difícil uma coisa me surpreender, porque eu já lidei com tantas, sei lá, já tive tantos quadros, assim, cabulosos, assim, de você ouvir a pessoa falar e você fala, meu, isso não pode ser verdade, assim, sabe? Das coisas mais catastróficas possíveis, assim. E agora, então, nem se fala com relação a tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, especialmente. E aí, tô ali, de uma certa medida, na linha de frente, lidando e cuidando das pessoas. Então, de atender uma pessoa que está no abrigo, ela levar 15 minutos para parar de chorar. Então, tem todas essas questões emocionais, assim. Só que eu sei que eu tenho um Deus, né? E nada acontece sem a permissão divina. Exatamente. Então, eu entendo que muitas dessas coisas que estão acontecendo agora, elas têm um propósito de acontecer e elas vão criar uma história na vida dessas pessoas. E talvez elas não consigam entender isso agora.
Mas justamente por ter esse amor a Deus e entender que Ele é bom e que Ele nos ama e que Ele sabe de tudo, eu não entro em desespero com a dor do outro. Exatamente. Sabe? E eu acho que esse é o grande diferencial na vida de um terapeuta. Um terapeuta que não tem Deus, é muito difícil ele conseguir plantar esperança no coração das pessoas. Porque tem coisas que é só Deus que explica. Tem coisas... É exatamente isso que você falou. E é muito louco, né? Porque quando a pessoa ela tá no olho ali do furacão, vamos se dizer assim, ela não consegue entender. Não, ela fica cega. E uma coisa que mudou a minha vida, né? Desde quando eu mudei os meus caminhos, né? Foi eu parar de perguntar o porquê que tá acontecendo comigo. Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quando eu comecei a entender que toda vez que eu perguntava o porquê, eu já perguntava num tom de murmuração. Já estava reclamando. Por que furou o pneu do meu carro? Aí depois vinha a maçãzinha, que eu gosto de falar. Vinha a maçãzinha e falava, era para você não ter saído desse momento, porque talvez ali na frente alguém ia bater em você, ia ter um acidente perigoso, você até morrer. Você está reclamando por quê? Então eu comecei a perguntar, em vez do porquê, e sim o para quê que isso está acontecendo na minha vida. E isso mudou, velho. Quando acontecia qualquer coisa, eu falei, pô, para que, Deus, que está acontecendo? Aí já vinha, é para isso. Eu tive uma moto furtada. E aí, essa história é muito louca. Eu ficava rindo, assim, eu tava na empresa, a gente tinha um escritório aqui, em frente ao batalhão, em cima do Prime Sorriso ali. E ali é bem ali que furtaram, né, a moto. E aí, eu abri a janela assim pra tomar um ar. Eu falei, olhei assim, fechei. Não captou a mensagem. Aí eu abri de novo. Minha moto não tá mais ali. Aí comecei a rir. Comecei a rir da galera que trabalhava comigo, que tinha bastante pessoas. Falou assim, o que você tá rindo? Falei assim, roubaram minha moto, pô. Ele, mas você tá rindo, roubaram tua moto? Falei, com certeza. Falou, por que você tá rindo? Falei, que se eu tivesse lá, de fato, poderia ter sido um roubo. Poderia ter levado uma facada, um tiro. Ou então poderia ter saído hoje daqui com a minha moto e ir pro Paraguai, porque eu morei 1 ano e meio no Paraguai, e acontecido um acidente. Poderia ter acontecido muitas coisas muito pior. E às vezes a gente fica, reclamando. Por que o pneu furou? Por que eu tô pegando essa fila? Por que as coisas... Cara, para de perguntar o porquê, para de reclamar e agradece. Eu gosto de perguntar o quê? Essa é uma coisa que a minha mãe me ensinou, assim, né? Então, quando aconteceu alguma coisa, minha mãe virava pra mim e falava assim, filha, o que Deus quer te dizer com isso? O que você tem que aprender com isso? Exatamente. O que você ainda não sabe para resolver isso? E eu lembro que eu tive um mentor uma época e ele virou assim para mim e falou, Andressa, ninguém aprende a nadar se afogando. Você aprende a nadar antes de cair na água, entendeu? Antes de você se afogar, de fato. É importante que você aprenda a nadar primeiro. E aí, depois disso, eu sempre busco me antecipar das coisas. Então, coisas possíveis de acontecer, acontecem. Aí eu penso, ok, sabendo que isso é possível de acontecer comigo, o que eu posso me antecipar para me proteger das coisas possíveis de acontecer? Sim. E aí, o quê, o para quê, ajuda muito mais do que só o porquê. Exatamente. E pensando agora já como profissional mesmo, quando foi que deu aquele estalo, assim, aquela mudança de mentalidade para você vir pro digital? Pro digital, na verdade, eu entrei no digital, eu tinha Snapchat e já produzia conteúdo no Snapchat. Eu já tinha um volume de seguidores significativo no Snapchat e o que eu fazia era teatro. Na época eu era atriz, então eu contava a minha rotina, compartilhava as coisas de uma maneira cômica, engraçada. E aí eu sempre tive um círculo de relacionamentos muito grande, principalmente antes de casar, assim, eu participava de muitos núcleos. Então eu tinha muita gente, assim, sabe? E aí as pessoas me acompanhavam, me indicavam e tal. Aí quando nasceu o Instagram, em 2013, eu migrei pro Instagram. Mas o objetivo de produzir conteúdo para falar da minha vida para as pessoas. Nessa época eu também trabalhava numa multinacional onde a gente tinha muito recrutamento. E aí, nesse recrutamento, era importante que eu tivesse uma rede social como uma vitrine para eu poder atrair as pessoas, para poder recrutar elas para a empresa e tal, na área de vendas, enfim. E aí, foi assim. Aí, em 2015, surgiu o Story.
E aí eu já sempre produzi stories e sempre fui fazendo tudo isso. Então, eu já trabalhava com digital, só que a minha fonte de renda não vinha diretamente do digital, mas ela era parte de. Então, muito dos meus ganhos vinham por causa da maneira que eu construía o meu digital, a autoridade que eu construía lá. Mas aí em 2020, que foi na pandemia, eu já tinha o meu programa, então eu já tinha um grupo de alunas que eu reunia semanalmente, a gente tinha as aulas e tal. E na pandemia, quando fechou tudo, a gente não pôde mais fazer os nossos encontros presenciais. E daí as meninas falaram, faz uma aula aí, então, no Instagram. Aí a gente fez a aula no Instagram e tal, depois... Não, aí a gente fez a aula no YouTube. Aí a gente fez 3 meses seguidos, um aulão por mês no YouTube. E nessa época, o meu marido conheceu, antes ainda da pandemia, ele já conhecia o Ícaro de Carvalho. E o Ítalo Marcilli, toda essa galera, né? E aí, mas o Ícaro principalmente. E aí eu peguei e assinei o Novo Mercado, pensando em como que eu poderia fazer para que essas aulas ficassem acessíveis para as minhas alunas assistirem. Tanto que o meu primeiro produto digital custava R$20. E era uma assinatura, assim, sabe? Ela pagava R$20 e tinha lá acesso às aulas, enfim. Mas eu diria que quem mudou mesmo a minha visão, a minha vida nesse sentido, e eu sou eternamente grata ao Ícaro. O Ícaro foi uma pessoa determinante de mostrar para mim que era possível rentabilizar aquilo que eu já fazia e dar uma estrutura melhor para as minhas alunas. Tanto que eu levei muito tempo para começar a cobrar o que de fato custa. Porque eu só queria que pagasse os custos básicos para todo mundo ter acesso, sabe? Sim. Eu levei um tempo para entender que, não... Isso é um trabalho, exato. Eu preciso disso. É o seu tempo. Mas, como quase tudo na minha vida profissional, era primeiro uma necessidade para depois eu cobrir aquilo como demanda. Então, eu virei terapeuta porque as pessoas me procuravam. Então, eu fui pro digital porque as pessoas pediram para ir pro digital. Então, as coisas foram acontecendo porque vinha a demanda e aí eu tentava suprir ali, sabe? E assim é a maior parte dos na minha vida, no geral. A coisa aparece e aí eu vou organizar ela. Show. Muito bom. Não é um plano assim, tipo, agora vou fazer. Não. Entendi. Não. Vai acontecendo. Eu digo que o sucesso, ele é um mix de oportunidade com preparação. Então, quanto mais preparado você tá, a oportunidade chega e você sucede. Exatamente. Se você não tá preparado, a oportunidade chega e você fracassa. Isso é uma verdade muito... Isso é uma grande verdade. Ontem eu tive uma reunião com um cara... Eu já tive várias reuniões com vários players grandes do mercado digital e graças a Deus por estar preparado eu não perdi a oportunidade, porque é isso que você falou, né? Ontem mesmo eu tive uma reunião com um cara que ele é muito grande, ele já investe muito em tráfego pago e a gente conversando, ele falou bem assim, não, a gente se conectou numa reunião que teve aqui em Foz, aconteceu um evento aí, eu fui lá, aí ele tava lá, aí conversei com ele um pouco, eu falei, não, ele falou, você atende alguém desse nicho aí? Eu falei, atendo, cara. Quem que é? Eu fui lá e mostrei. Falou, ele é lá da turma lá do Endel Carvalho, né? Eu falei, Ele falou, não, eu tô ligado. Vamos conversar depois? Eu falei, vamos. Ele falou, mas eu tenho equipe, não sei o quê, só que daí ele tava num processo de mudança, né? De vir aqui pra Foz. E ele falou, Alisson, eu prefiro que esteja a pessoa presente comigo. Então, a minha equipe tem lá, só que eu não posso trazer. Porque daí ele me explicou, enfim. Só que se eu não tivesse preparado, é aquilo que você falou, se eu não tivesse preparado para chegar lá e falar assim, o que ele está investindo por dia, tem gente que não investe por mês. Eu ia chegar lá... Ia tremer na base. Eu já tremi na base uma vez, que foi o meu primeiro lançamento, em 2019. O cara falou, vamos fazer 60 mil de captação. Aí tremi. A perna tremia. Nossa, cara, nessa época todas as vozes na cabeça de tipo, começava isso. Eu nunca tinha visto esse dinheiro na vida. Sim. 60 mil reais em captação. Aí o pior com todo respeito, que o cara tá vendo, ele é meu cliente até hoje. Mas ele já contei essa história pra ele, então eu posso falar. Ele sabe que você melhorou, né? Não, ele sabe, porque assim... Na minha cabeça, no dia que ele falou assim, não, vamos lançar, vai ser tal, vai ser assim, a captação vai ser 60 mil. Falei, beleza. Qual que é o produto? Ele falou, a gente ensina as pessoas a fazer sabão. 60 mil pra vender sabão? Não botou fé. Não sei, não botei fé. Não botei fé. Falei, não, vocês é doido? Eu falei, vocês estão doidos, cara. Vocês vão colocar 60 mil pra...
cara, vamos lá, vamos fazer, você vai ver. Aí fizemos, aí eu vi. A minha mudança no digital foi essa, né? De mentalidade mesmo. Porque a gente acabou, como eu vim estudando, eu vi muita gente mentindo também dentro do digital, né? Tem até hoje. Pô, até hoje, e sempre vai ter, né? E é muito louco isso, né? Essa mudança é muito importante, e eu acho muito triste, porque tem muitas pessoas que ainda não entendeu. Tem muitas pessoas que não entendeu. Aqui em Foz do Iguaçu, em 2021, acho que foi que eu fiz essa pesquisa, tinha 42 mil CNPJ aberto. Bastante. Quantos desses estavam no digital? Tinham vários que não tinha nem... Não, fora uma galera que opera só no CPF, né? Exatamente. Imagina. Exatamente. E é um processo, assim, também. Porque muita gente, primeiro água bate, para depois... Mas a pandemia, cara... A pandemia foi o divisor de águas, né? Tinha que ter... Assim, na minha cabeça, né? Claro, cada um no seu tempo. Mas a pandemia... Mas tem uma coisa que eu falo, assim, que... Falo isso... Hoje, por exemplo, o meu leque de pacientes acaba sendo um grupo de pessoas que são mais elitizados, assim. Então, CEOs, donos de empresa, sabe? Altos escalões em gerências. Esse acaba sendo o meu grupo de pacientes, assim. E é muito interessante observar que elas têm mentalidades similares com relação ao dinheiro. E elas têm, todas elas, mesmo com casos extremamente diferentes, elas têm uma coisa em comum, que é a ambição. E a gente não consegue, às vezes a gente olha para as pessoas e fala, meu Deus, como é que essa pessoa não tá digital? Como é que essa pessoa não tá fazendo isso? Como é que essa pessoa não tá... Ela não quer. Ela não tem fome, ela não tem... E aí é uma frase que eu sempre repito, assim, você pode forçar uma pessoa a comer, mas você não pode forçar uma pessoa a sentir fome. Exatamente. A fome é uma coisa que vem de dentro. Então, às vezes a pessoa tá lá, feliz, satisfeita, a vida dela é essa, aquilo é sucesso pra ela tá ali, tudo certo. tipo... E beleza, assim, errado tô eu de me angustiar porque o outro não quer aquilo que eu desejo, que eu considero certo pra ele, sabe? Exatamente. E dentro disso aí, o que motiva você a fazer o que você faz? Eu tenho contas para prestar a Deus, né? Então, de todas as minhas habilidades omitidas, os meus dons. Então, tudo que Deus me deu, eu vou chegar lá na porta do céu e Ele vai me cobrar. Certeza. Essa é uma certeza. Ele vai me cobrar, e daí? Aí ele vai olhar pra mim e vai falar, quem é você? Eu não te conheço. O que você fez? A parte de mim. Entendeu? E aí, Deus livre, esse é o maior medo da minha vida. É chegar lá e Ele não saber quem eu sou. É o que eu sempre falo. Eu falo assim, cara, Só de pensar isso. o meu propósito de vida é chegar no dia e escutar a única frase, que é, filho amado, você foi fiel, tu continuou, independente de tudo aqui, vem, que eu te conheço. E o maior temor é esse aí, chegar lá, velho. E falar, quem é você? Não te conheço. Você vê aqui só pra você ter uma ideia de como é, mas ó... Não. E assim, Tchau. Eu tenho consciência que Deus me encarregou de algumas almas, assim, sabe? Algumas, muitas. Então, Com certeza. E eu entendo que muitas pessoas, que acaba sendo meu público, né? Então, muitas pessoas, elas não serão diretamente desenvolvidas pelo amor de Deus através da religião, inicialmente. Elas precisam entender elas mesmas, elas precisam conseguir dominar os desejos mais baixos. E aí eu acabo ficando com o topo do funil mesmo, assim, sabe? Então eu pego lá a galera que tá, tipo, beleza, Andressa, já trabalhei, já estudei, já tenho filho, tô com a minha casa, meu carro, eu viajo, mas e aí? Né? Tipo, como é que eu gerencio tudo isso e fico feliz? Entendeu? Como é que né? E aí, então, assim, esse acaba sendo o meu público. Tanto que a maior parte do meu público tem mais de 40 anos. Porque são as mulheres que já têm lá o nível... Já estão com os filhos meio crescendo, assim, caminhando. E daí elas começam a se deparar com um vazio, assim. Com uma necessidade de querer ser uma esposa melhor, de querer ser uma mãe melhor. E aí, é aí que a gente entra... pouco a pouco, né? Exatamente. Eu brinco com as minhas alunas. Vocês vieram aqui para se desenvolver como pessoa e eu vou levar vocês pro céu. Eu quero que todo mundo vá pro céu. E tem gente que até fala, meu Deus, nem em Deus eu acredito e eu tô indo pro céu. E já aproveitando que a gente entrou nesse ponto, qual que é o seu maior medo? Esse. Disparado. Veio disparadamente a esse. Esse é o meu maior medo. É chegar lá e saber que negligenciei. Tem a oração de São José pro trabalho, que pra mim ela fala, né? Que é trabalhar com constância e desapego de mim mesmo. Colocando diante dos meus olhos a morte e as contas que prestarei a Deus, do tempo perdido, das habilidades inutilizadas, do bem omitido e das estéreis vaidades dos meus trabalhos.
Então, essa oração, ela me define inteira, assim, sabe? Que é justamente fazer aquilo que... Porque eu tenho consciência de que eu sei fazer umas coisas e que eu tenho uma compreensão em comum. Se eu tornar isso algo comum, eu tô sendo negligente. E assim como Deus dá os talentos, Ele tira. Eu não tô a fim de perder os meus, entendeu? Então... Mas assim, é real. Pensar assim, o que faz com que eu não desista? O que faz com que eu trabalhe mais? O que faz com que eu abra mão de sono, muitas vezes de alimentação, das minhas próprias vaidades? É isso. É saber que eu tenho contas a pagar. É ver na cabeça das pessoas a transformação delas, a melhoria de... não me separei, não tô mais gritando com meu filho, tô conseguindo ficar em paz mesmo com tudo que tá acontecendo. É por aí. Muito bom. E dentro da tua vida... Aí, no geral, fica à vontade, Tá. Onde você quiser responder. Qual foi a lição mais valiosa que você recebeu? Foi obediência. Obediência. É entender que muitas vezes eu vou ter que fazer algumas coisas porque elas são necessárias e não porque eu quero fazê-las. Então, num geral, assim, até hoje, quando eu recebo um chamado, uma palavra, alguma coisa assim, eu sei que Deus quer algo de mim, lutar contra isso é a certeza de um precipício pra mim. Então, eu já não caio mais nessa, assim. De vezes, por exemplo, quando eu recebi o chamado pra sair do teatro. Eu lembro até hoje, que foi, assim, criterioso e enfático. Eu quero que você saia do teatro. Eu recebi essa palavra de mais de uma pessoa diferente. Você tem que sair do teatro tá te afastando de Deus, eu tenho outros planos, outros projetos pra você. E aí eu já tinha 15 anos de teatro, já tinha rodado por turnê, já tinha ganhado premiação de melhor atriz do Paraná, já tinha, sabe... Já tinha tido muito sucesso, assim. Então, pra mim, faltava crescer. Eu queria ir pra rede nacional, queria, sabe... E aí, nessa época, eu trabalhava na televisão, enfim. Já tinha muitas coisas, assim, caminhando. E eu falei, não, eu não quero sair do teatro. Pela afetividade. Desobedeci. E aí, em menos de 2 meses, eu tive 5 nódulos vocais. Perdi minha voz, fiquei completamente muda. Perdi todos os meus contratos. Fui chamada de inválida pelas pessoas à minha volta. E aí eu decidi obedecer e daí eu saí do teatro. Então, assim... Não vem pelo amor, vem pela dor, vai né? pela dor. E aí eu falei, caramba, é a melhor coisa. Porque daí eu precisei ficar doente pra reconhecer que aquele não era meu lugar, definitivamente. Que as pessoas não eram aquilo que eu acreditava que elas eram. E que Deus não estava ali, sabe? E é muito louco isso, porque a desobediência, se você pegar na Bíblia, por desobedecer, Adão e Eva foi expulso do paraíso. Foi lá Lúcifer, né? Exato. Tipo, desobediência total. Exatamente. Então, e obedecer não é fácil, né? Claro que não. Aconteceu até comigo recentemente um caso que eu tive que obedecer. Eu falei, caraca, mano. Aí você vê que às vezes você tá com uma maturidade mais... Baixa do que você imaginava não, também, nesse né? caso foi até mais alto. Eu achei que eu não tinha tanta maturidade assim. Então eu obedeci ótimo. de uma forma tão tranquila. E eu acho que também assim... São os dois lados, né? A nossa vida, ela vai nos levando e a gente vai crescendo, vai errando, vai vendo o erro de outras pessoas, que daí é a sabedoria, né? Você não errar com aquilo que você vê que o outro tá errando. E eu acho que tudo isso... Eu até conversei um dia com o meu pastor, falei pra ele assim, pastor, tô com um negócio aqui, cara, e eu tô numa dúvida, que é o seguinte, antigamente as pessoas falavam algumas coisas pra mim, e aquilo vinha pro meu coração. E ele sempre falou lá, né? Ele sempre falou pra gente, pessoal, de tudo guarde o coração, de tudo guarde o coração, de tudo. E aí a gente foi crescendo, foi amadurecendo, né, na fé também, e como pessoa. E às vezes você falava alguma coisa que, sei lá, vou dar um exemplo. Antigamente, se a pessoa me chamasse de gordo, nossa, eu ficava... Você ficava ofendido? Nossa, ofendia mesmo. Isso lá em 2016, mais ou menos, acho. Isso aí. E aí, com o tempo... E outras coisas. Dei um exemplo aí que é mais, né, mais forte, assim. Mas qualquer outra coisa me ofendia, eu guardava no coração, só que eu não era a pessoa de retrucar. Eu ia guardando pra dentro. Ficava pra dentro de mim. E aí eu falei assim, pastor, muito louco. Eu acho que eu blindei tanto o meu coração de uma forma que as pessoas, elas falam alguma coisa que, tipo, entra aqui, sai aqui. E o mais top isso aqui é um negócio muito doido, né? Mas eu vou falar. Que a gente sabe, a gente que segue ali os princípios,
se você me magoar ou eu te magoar, eu sei que eu tenho que ir lá te pedir perdão. E aí eu falei pra ele assim, eu tô num momento assim que eu não tô tendo que pedir perdão pra ninguém. Ele falou bem assim, isso aí se chama maturidade, velho. Porque aquilo que te atingia mais não te atinge mais hoje. Então isso aí com o tempo você vai criando a maturidade. Eu falei, na verdade eu achei que eu tava ficando louco. Eu falei, porque assim... Tô ficando insensível. Não, exatamente. Eu falei, eu tô começando a ficar meio assim, porque antigamente, por exemplo, eu e minha esposa, a gente brigou muito mesmo. Assim, no início do primeiro ano foi bênção pura. O segundo ano em diante, mano, foi doideira. E aí, às vezes, eu falo, não tenho vergonha, né? Ela sabe, a gente conversa muito disso. E até nisso me ajudou muito. Porque às vezes a minha esposa falava alguma coisa no momento, às vezes, de raiva, e eu, mano, falei, caraca, mano. Ai, pegou. E hoje em dia, né, tem alguma... Claro que sempre vai ter alguma coisa, não vou falar que a gente tá super protegido, mas diminuiu muito. Isso... Vocês amadureceram como casal, não só como pessoa, né? É com o tempo, né? Não adianta a pessoa, ela achar que é do dia pra noite, é igual eu falo. A sua vida, o sucesso, às vezes, que as pessoas procuram, não vai acontecer do dia pra noite. Não. A Andressa do Costa, que tá aqui hoje, ela não surgiu assim do nada. Não. Foi assim, puf, pronto, aconteceu. Não, existe a trajetória. É um acumulado de coisas que faz com que eu seja hoje, né? Exatamente. E essa é a construção da maturidade. É experiência, aprendizado, vivência, referência. E aí você vai construindo isso. Por isso que não tem como a gente exigir, por exemplo, de uma criança, de um adolescente, que ele tenha determinadas atitudes que não são condizentes com a maturidade da idade dele, né? Porque isso se espera de pessoas que já tenham algum nível de vivência. Exatamente. E dentro desse negócio de sucesso, o que é sucesso para você? Tem uma frasezinha que eu falo, né? Que é conhecer, amar, aprender e servir a Deus para encontrar com Ele na eternidade. Existem muitos meios de conseguir fazer isso. Então, através da minha vocação hoje, que é a vocação do matrimônio, é passar a fé aos meus filhos, é conseguir viver momentos de qualidade com Ele, é conseguir cumprir a minha via santificação, as minhas atividades apostólicas que eu tenho, né? Então, meus apostolados, enfim. É quando eu consigo executar isso com presença. Então, não é uma coisa, sucesso não existe isso pra mim. Pra mim é conseguir amar, servir a Deus e aprender mais sobre Ele, conhecer mais sobre Ele, pra poder estar com Ele na eternidade é a coisa mais importante, através das minhas obrigações, das minhas responsabilidades, sabe? É através do que eu executo que eu vou sucedendo. Então, sucesso não é uma linha de chegada, ela é o processo, assim, das coisas que a gente vai vivendo, sabe? Hoje eu me sinto uma mulher bem-sucedida, em geral. Isso é muito louco, né? Porque... Mais do que eu imaginava que eu estaria, tipo assim, sabe? Muito mais. Você pega lá a Andressa de 5 anos atrás, você se imaginaria hoje? Não, Andressa de 5 anos atrás foi o quê? 5 anos atrás foi 2019. 19? Eu acho que é. Não tinha ideia do que ia acontecer. Completamente diferente. Mas se eu pegasse a Andressa de 10 anos atrás... Piada. Ela ia olhar pra mim hoje e ia rachar o bico. Com certeza. Ela ia falar, assim? Nunca! E eu ia dar risada. Com certeza. É assim mesmo, né? Nossa, muito louco. com certeza. E esse negócio de sucesso não ter uma linha de chegada, eu acho muito interessante. Porque a palavra de Deus fala bem assim, ao vencedor. Em vários lugares, principalmente no Apocalipse. Né? Quando a palavra está sendo dita para as igrejas ali. Ao vencedor. Aí não é indo contra o que você falou, mas o vencedor é aquele que vence. E o vencedor é tipo assim, você vai fazer uma maratona. É claro que existem níveis de vencer. Para quem não faz... vencer o dia a dia. Exatamente, mas humanamente falando, só vence quem termina a prova. Independente de ser primeiro, segundo, quinto, 1000 lugar. Cheguei no último. Venceu, cara. Então, ao vencedor, é uma coisa que eu costumo falar com as pessoas, que, cara, a gente precisa... Para vencer, a gente precisa terminar o que começou. Algumas pessoas perguntam, às vezes, lá... De vez em quando eu abro caixinha, inclusive, uma falha minha, tem que abrir mais.
Eles perguntam o que é a fórmula do sucesso. Eu falo, ai meu Deus, tá brincando, tá pedindo a fórmula do sucesso. Beleza, trabalha muito. Trabalha muito, porque eles perguntam... Sabe que eu tenho uma fórmula de sucesso, né? Você falou de risada, porque eu defendo uma fórmula de sucesso. Sim, vou ouvir a tua fórmula de sucesso. Porque a galera sempre pergunta pra mim, pensando de fato no dinheiro, tá? No dinheiro, financeiro, eles perguntam. Então, tá. tipo assim, pô, qual que é a fórmula do sucesso? Pô, a fórmula do sucesso é você trabalhar muito, você vai ter que trabalhar muito duro. Não é do jeito que a galera fala aí, que você vai começar hoje, amanhã você vai estar coletando os frutos, né? Porém, eu sou muito a favor, o sucesso pra mim, ele é a minha família. Eu olho pra minha esposa e pra minha filha, as pessoas perguntam, às vezes a gente tá fazendo live, opa, Ai, meu Deus, que tá susto. fazendo call, e aí as pessoas perguntam bem assim, pô, o que é sucesso pra mim? Eu pego a foto da minha esposa e da minha filha, isso aqui é sucesso pra mim, minha família é o sucesso pra mim. Claro que existem outros tipos de sucesso, mas o principal pra mim é minha família. O principal sucesso aqui na Terra é a família, né? Claro que existem outras coisas. Quem é que vem em primeiro lugar na minha vida? Vem Deus. Depois vem minha família, depois vem o trabalho, e depois vem o servir na obra, né, em si, quero dizer. Mas basicamente é isso. E agora eu quero saber essa fórmula aí de sucesso. Não, eu falo com as meninas que eu coloco como uma tríade do sucesso, né? Que você precisa, para você bem suceder, você precisa ter organização. E literal mesmo, organização, tipo, uma agenda, um planejamento e tal. Você precisa ter uma vida interior. Então, você precisa se conhecer, você precisa ter intimidade com Deus de alguma forma. E você precisa ter boas referências. Porque a gente não consegue fazer as coisas do nada. Mesmo que você tenha a graça infusa aí dos dons do Espírito Santo pra você. Mas digamos que isso aí não é para todo mundo, né? Então, não dá pra contar muito com isso. E aí, é ideal que você tenha boas referências. Então, a partir do momento em que eu vejo uma boa mãe educando seus filhos, eu acredito que aquilo é possível. Eu sei como conduzir, eu sei como fazer. E assim, pra várias áreas. Então, a gente só faz o que a gente faz, por exemplo, no digital hoje, porque teve alguém um dia que fez e deu referências. Do que fazer e do que não fazer também. Então, não deixa de ser referência, sabe? Essa construção. E você falando sobre o vencer, em uma das orações que eu faço diariamente, o final dela termina assim: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o agora e na hora de nossa morte são os dois únicos momentos que importam na vida. Que é o agora e a hora que você estiver para morrer. Que daí é o seu juízo final. Então, olhando pela perspectiva do vencer, se eu vencer o agora, eu venço na hora da morte. Só que eu preciso vencer o agora. Exatamente, tem que vencer. E a gente amarra com lá o começo do que você falou, sobre passado e futuro. Então, se eu consigo vencer o meu agora, e agora o quê? Obedecendo. Obedecendo o quê? Eu diria que obedecer os 10 mandamentos, você tem uma vida com qualidade. Obedeça lá os mandamentos, né? Que foi instituído, as tábuas e pronto. Ali você já vai conseguir mais do que meio caminho da vida, né? Num passo a passo bem simples. Com certeza. Eu sempre falo assim, a Bíblia é nosso manual de vida. É um manual de vida. Você quer saber o que você precisa, tá lá dentro da Bíblia. Relacionamento tem na Bíblia. Finança tem na Bíblia. Tudo que você pensar é nosso manual de vida. Por que as pessoas elas têm que procurar a ter o caráter de Jesus? Porque Jesus foi o único que veio nessa terra e que de fato foi fiel até o final. Sim. E é isso que a gente tem que procurar ser, né? Porque normalmente a gente tem a galera que eu vejo, né, a frase, eu sempre vejo essa frase em vários lugares: Deus é fiel. Às vezes a pessoa coloca lá no carrão, bonitão, Deus é fiel. Mas eu nunca vi ninguém colocar Deus é fiel na bicicletinha. Pô, qual que é? Porque ele é só fiel quando você tá lá no momento bom? Não, ele é fiel o tempo todo. Nós que não somos fiéis, a gente é falho, nós somos pecadores. Aquele que diz que não peca já está pecando. A palavra diz, o apóstolo Paulo falou lá em Romanos: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe um justo sequer. Isso é muito forte. A gente não vai chegar... Se a gente chegar na perfeição, a gente não vai estar mais aqui. Não é não. A perfeição não é nossa. Não é nossa. Só existe um que foi perfeito. A gente deve buscar ela. É claro. Constantemente. Não é só porque nunca vai ser minha que eu não vou... então agora também não vou fazer mais. Não é assim, né? Não é assim. Com certeza não é assim.
Top. Rodrigão já boicotando aí, né, Rodrigão? 5 minutos. Uma hora eu vou trazer o Rodrigão aqui pra vocês conhecerem ele. Sempre falo aqui dele, né? Quero ver ele até vir. abaixou a cabeça já quero lá. ver ele vir. Ai. Andressa, muito legal. Qual que foi, dentro aí da tua trajetória de vida, o melhor conselho que você recebeu na vida? Que eu recebi? Ai, tem vários. Nossa, que eu recebi. Tem um que eu sempre dou. Pode ser esse? Porque ele é um compilado das coisas que eu recebi, assim, sabe? Porque às vezes a gente recebe coisas muito pontuais em determinadas áreas. Então, eu já recebi coisas como, por exemplo, falar é prata, ouvir é ouro. Uma coisa que fez muito sentido pra mim. A maternidade não é um direito. Né? Então, filho não é um direito. Isso é uma coisa que foi muito determinante pra mim na minha área, porque eu demorei muito tempo pra conseguir engravidar, e aí, assim, quando eu engravidava, os meus bebês não seguiam. Então, eu lembro de pensar que eu não seria mãe, e aí, até que uma pessoa veio e falou essa palavra pra mim, né? Maternidade não é um direito, porque isso implica dever. Quem que te deve um filho? E aí, aquilo mudou muito minha cabeça. Aí, profissionalmente também, pra sempre vai ter trabalho. Então, sua vida não é trabalhar. Você trabalha para viver, mas não vive para trabalhar. Exato. Então, sempre vai ter trabalho. Então, para e vive, né? Então, pra se deixar o trabalho 24 horas. Exatamente. Então, eu preciso desse equilíbrio, assim, sabe? Tem que ter hora para começar e hora para parar. Essa foi uma coisa. Mas de tudo, assim, que é a frase que eu sempre repito, que é o bordão das minhas alunas, é que se tem alguma coisa que me incomoda na minha vida, ou me perturba de alguma forma, eu preciso mudar. E aí a frase que eu digo é que se nada mudar, nada mudará. Então, sempre. Olhar para tudo na minha vida hoje. Se nada mudar, nada mudará. Vou repetindo e repetindo. Porque a gente tem essa capacidade de reproduzir as mesmas coisas a menos que a gente evolua. A partir do momento que eu evoluo, eu já consigo fazer algo melhor. E tem uma escala que eu gosto muito de mostrar, né? Que você tá indo, mas se você arrebitar um pouquinho, tipo, no longo prazo, você já faz muita diferença. Sim. Então, não deixe de mudar. Porque se nada mudar, nada mudará. Muito bom. Andressa, infelizmente nosso tempo está acabando. Tudo bem. Foi ótimo. Tava bem legal, tava bem gostoso mesmo. Eu quero te agradecer por você ter aceito aí o convite. Imagina. Satisfação ter você aqui, conhecer um pouco da tua história, conhecer um pouco da tua trajetória. Né? Eu tenho certeza que muitas coisas que você falou aqui vão impactar pessoas, que a ideia justamente é essa, impactar as pessoas, né? De alguma forma transformar as pessoas. E agradecer pelo seu tempo, que é o ativo mais valioso hoje do mundo, nesse momento, né? É o nosso tempo, ele não volta atrás. Sim. Né? A gente pode, com dinheiro você compra muitas coisas, mas tem algumas coisas que você não compra. Dinheiro não compra tempo. Não compra. E esse aí não volta. Então, eu te agradeço por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui. Imagina, eu espero que tenha feito sentido para alguém, né? Se fizer sentido para uma pessoa, já valeu a pena. É isso que eu sempre falo, ó, que legal. Por isso que eu falo, conecta sempre. Teve um que eu vim aqui, eu falei bem assim, o cara achou ruim. Falando, se uma pessoa estiver nos assistindo e ela foi transformada, foi impactada, ela mudou a vida com alguma coisa que a gente falou aqui, é o suficiente para mim. Porque às vezes as pessoas ficam se preocupando com números, né? Não, de um em um. No ano a gente tem 300. Exato. É isso que as pessoas precisam entender. Então, satisfação. Obrigado por ter aceito o convite. Agradeço. E isso aí, se quiser falar um pouquinho sobre você, sobre os seus treinamentos. Eu acho que assim, quem se identificou de alguma forma pode me seguir no Instagram, lá Sim. tá a base de todo o meu conteúdo, tem um site lá, um formulário onde você pode preencher para ter mais contato comigo. Eu gosto de fazer coisas mais personalizadas, assim, então uma pessoa não chega lá e tem um produto pronto para ela comprar, não. Eu vou entender as necessidades dela primeiro, para depois poder ver se eu sou útil para ela. Sim. E aonde eu consigo encaminhar que vai fazer mais sentido. Não é só comprar as coisas, né? Tem que fazer. Exato. E o @, vai estar debaixo da descrição, tá, pessoal? Aqui. Também a gente vai estar postando mais pra frente, né, os cortes aqui do episódio. Então não deixe de seguir, né, com certeza. Só de seguir já vai aprender muitas coisas lá. Já vai aprender muitas coisas que vai transformar a vida de vocês. Então, gratidão por todo mundo que ficou até o final aí com a gente, assistindo. E é isso. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Valeu.